Eu sou André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre a língua ideal e a língua real. Quais são suas principais diferenças? Quem fala uma e quem fala a outra? Por que é importante compreender isso? Vamos lá? A língua que nós falamos no dia a dia, essa é a língua real. E a língua real, ela não é estática. A língua real, ela vai mudando a cada momento, a cada situação, né? De acordo com aqueles fatores que nós já comentamos aqui. Então, ela é a língua que nós chamamos de língua histórica, né? Ela é falada e reconhecida pelos nativos das comunidades integrantes de uma sociedade. Então, se você nasceu no Brasil, você conhece essa língua, você fala essa língua, você sabe essa língua. Ela é coletiva, né? Então, cada um pode ter um modo de falar, mas a gente acaba entendendo o que o outro está falando. Por quê? Porque existem aquelas forças que eu falei, já aqui nessa aula, e fazemos parte de uma mesma sociedade, de uma mesma cultura, então conseguimos nos entender. Tá? Ela é heterogênea, ela tem várias formas diferentes, tá? Variável, mutável e contraditória. Então, não segue uma regra matemática. Se eu posso fazer tal mudança, então eu posso fazer tal mudança aqui? Não, nem tudo que eu posso mudar numa situação eu posso mudar em outra, porque os significados podem ser diferentes, as situações são diferentes. Tá? Ela é simultaneamente fragmentada, porque ela tem formas diferentes. É só você pensar o seguinte para entender isso. Por que a gente fala que a língua real é fragmentada, né? Por que ela é fragmentada? Porque, por exemplo, enquanto em um determinado lugar nós chamamos as coisas por um nome, num outro lugar as coisas são chamadas por outro nome. Então, não é, por exemplo, no território brasileiro inteiro que a gente vai chamar a mesma raiz de mandioca. Embora seja uma raiz super importante para a nossa culinária, que está em vários pratos da nossa culinária, é plantada e cultivada no país inteiro, mas ela é chamada por nomes diferentes em lugares diferentes. Mandioca em lugar, aipim na outra, macaxeira na outra. Então, às vezes o sentido da palavra muda também. O que é mandioca para nós aqui no Sudeste é um pouco diferente do que é mandioca no Norte e Nordeste. Então, ela é fragmentada nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela é integrada. Por quê? Porque, por exemplo, nós já cansamos de ouvir falar aqui, olha, quando você ouvir falar macaxeira, você sabe que é a mandioca aqui para nós. Então tá tudo bem, você sabe que é a mesma coisa. Então, de alguma maneira, essa expressão também faz parte do nosso repertório. Nós conhecemos essa expressão. Ela é formada por dialetos. Então, na verdade, como eu comecei falando na aula, não existe a língua, existem línguas formadas aí por dialetos, e variantes que são igualmente válidas. Então, todas as variantes são válidas nos seus contextos e funcionam para a comunicação. E ela ocorre no cotidiano com baixo monitoramento. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando as pessoas estão conversando descontraidamente, no dia a dia, comendo, bebendo, batendo papo, naquele dia de festa, quando você se encontra com seus amigos, ninguém está ali muito preocupado com regras, as pessoas só vão falando e vão conseguindo se comunicar. Tanto é que quando tem o chato ou a chata que fica corrigindo as pessoas, se torna uma pessoa indesejável. Por quê? Porque naquele contexto ninguém quer ficar sendo corrigido. Então, peraí. Então você está dizendo, professor, você está dizendo que agora então não tem mais erro. Pode falar do jeito que quiser, todo mundo pode falar do jeito que quiser, não tem mais certo ou errado, porque antigamente diz que tinha, hoje não tem mais, é isso? Mudou? Calma, não estou dizendo isso. Olha só, vamos entender uma coisa. Eu disse que a língua tem variações, certo? Então a língua tem modos diferentes para falar a mesma coisa. E o que eu disse o tempo todo nessa aula? Que depende do contexto. Então o que vai acontecer é que tem certas formas de dizer as coisas que são mais adequadas para determinadas situações.
E tem certas formas de dizer as coisas que são bem inadequadas para outras. Então, vamos pensar. Quando você chega e encontra os seus amigos, no final de semana, você marcou de encontro para dar o rolê com eles, aí você encontra o seu amigo, você vai lá, estende a mão para ele e aê, tá, e pá, na mão dele. Você se cumprimenta, dá aquele abraço, tá, zoa um com o outro, esse cabelo aí, faz piada. Aí acontece, a vozinha do seu amigo morreu e você vai no velório. Você vai cumprimentar o seu amigo da mesma forma? Não, né? Não faz muito sentido chegar no velório falando, e aí? Gritando, pegando a mão dele. Você vai cumprimentar de uma maneira mais contida, falar mais baixinho, não tão agitado. Não vai ficar chamando nem de repente ele pelo mesmo apelido, porque às vezes ali a situação é outra. Por quê? Porque o contexto exigiu de você um comportamento diferente e uma forma de se expressar diferente. A língua é exatamente assim. Assim como nós temos situações de comportamentos adequados, de roupa adequada, de modo de falar, de pegar comida, de comer, nós temos situações de falar de uma maneira e de outra. Então a questão não é o certo ou o errado, a questão é o adequado e o inadequado. Então, olha só. E o erro? Como é que fica o erro nessa história? Ele não existe mais? Existe. O erro, ele depende do quê? Ele depende de qual é o padrão que você está seguindo. Então, por exemplo, o que é erro para a escrita padrão? A escrita padrão é a ortografia, o erro é o desvio ortográfico. Então, é você escrever, fazer, por exemplo, a famosa troca entre mas e mais. Isso é um erro ortográfico. Mas, por exemplo, na fala, os dois são iguais. A gente fala, eu ia, mas não vou. Olha só, eu ia, mas não vou. A gente fala mais, a gente não fala mas. A maioria das pessoas fala mais. Mas na escrita a gente sabe que é diferente. Então, o erro na escrita é esse tipo de troca na escrita padrão. Tá? O erro na fala espontânea é quando a construção do enunciado é ininteligível. Então, por exemplo, nós estamos conversando, alguém fala alguma coisa e você simplesmente não entendeu o que essa pessoa falou. Você não entendeu porque ela usou palavras estranhas, você não entendeu porque às vezes ela não articulou direito as palavras e você não conseguiu entender o que ela falou, você não entendeu porque ela fala de um assunto que você não conhece. Tem vários motivos para não entender o que o outro fala. Então, numa conversa espontânea, quando eu não entendo o outro, temos um erro. Por quê? Porque a comunicação, se eu não entendo, ela não acontece. Então pode acontecer pela pronúncia incompreensível, pela escolha de palavras estranhas, escolha lexical estranha ou inadequada, por uma construção sintática, a forma de falar a frase pode estar estranha. Assim como nós temos esse brinquedinho de criança, em que cada buraco tem um encaixe para a peça, na comunicação é a mesma coisa. Se eu não encaixo a peça direito, eu não consigo colocar a peça lá para dentro. Tá? Mas assim como a criança pode simplesmente arrancar a lateral da caixinha, enfiar as peças lá dentro e ela terá alcançado pelo menos o objetivo de guardar as peças, a gente também pode mudar a língua. A questão é saber se naquele contexto eu posso mudar as regras do jogo. Então a língua, por isso que é importante conhecer as regras da língua e as regras da vida em sociedade, para se comunicar bem. E a inadequação? O que é a inadequação? A inadequação é o uso de uma variedade linguística inadequada. Então, se eu estou fazendo uma palestra mais formal, num contexto formal, eu preciso saber se eu posso usar uma variedade linguística mais informal. Vamos pegar um exemplo aqui. O grupo Racionais MC foi chamado para fazer uma palestra na Unicamp, Universidade de Campinas. E as pessoas que foram assistir essa palestra foram para ouvir quem? Ouvir o Mano Brown e os outros componentes dos Racionais MCs.
O que eles esperam da língua falada pelos racionais MCs? Que ela seja a mesma língua de sempre. Porque isso faz parte da identidade deles. Não faz sentido esperar que porque eles vão fazer uma palestra numa universidade, eles tenham que mudar o modo deles. Mas professor, eu não tenho que, numa palestra numa universidade, não teria que ser mais formal? Talvez você sim, talvez eu sim, mas não os racionais MCs. Por quê? Porque eles têm uma identidade que faz parte da arte que eles apresentam. Eles são conhecidos. Né? Nós conhecemos o Mano Brown, nós não conhecemos essa pessoa que tem o seu nome de registro. Então, quando você quer ouvir o Mano Brown e os Racionais, você quer ouvir aquele português que faz parte das músicas, que faz parte da identidade deles. Então, percebeu que são variantes que definem o contexto. Como já dizia o poeta Oswald de Andrade, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nesse poema, o Oswald de Andrade trata exatamente disso lá em 1928. Dizendo que, olha só, as pessoas, a gramática, a regra diz uma coisa, mas no dia a dia as pessoas falam de uma outra maneira. Aqui tem alguns exemplos de como a língua real e como a língua, a norma, aparece. Então vamos dar uma olhadinha? Olha só. Preciso que você me deixe sair mais cedo hoje. Repare que quando a pessoa diz preciso que você me deixe sair, o sujeito do verbo sair é o pronome me, que é um pronome oblíquo. Mas a gente não aprendeu que não pode começar a frase com pronome oblíquo? Pois é, mas nós falamos essa frase sem nenhum problema. Preciso que você me deixe sair mais cedo. Porém, quando alguém diz assim, ele pediu para mim ficar até mais tarde amanhã, a gente diz que essa pessoa não sabe falar, que ela está falando errado porque ela falou mim ficar. Mas ela segue a mesma regra da frase preciso que você me deixe sair. Então, se ela segue a mesma regra, por que uma forma é aceita e a outra não? Porque nós caímos naquilo que falamos. Geralmente quem fala preciso que você me deixe sair mais cedo é alguém que tem uma autoescolaridade e isso é associado ao falar correto. E geralmente quem vai dizer ele pediu para mim ficar até mais tarde, isso é associado a pessoas de baixa escolaridade. Embora esteja cada vez mais comum pessoas de alta escolaridade também falarem assim. Isso significa que a gente está num processo de mudança. Vamos ver outras comparações. Olha só, eu gostei muito daquele bolo que você trouxe ontem. Repare, eu gostei muito. Por que falamos muito e não muito? Não tem um N ali, mas nós falamos. Isso é um processo chamado de assimilação. Nós falamos muito porque o nasal do mu acaba se mantendo. Então você fala mu, é nasal, depois do i continua o nasal. Muito. É o mesmo processo que explica por que pessoas falam eu quero 100 gramas de mortandela. É pelo mesmo motivo. Elas não falam mortandela porque elas não sabem falar, elas falam mortandela pelo processo de assimilação. Mo, que é o nasal, mortandela. É uma assimilação dessa nasalidade. Nós temos bastante problemas para resolver. Essa frase muita gente não vai perceber que ela tem um desvio da norma, porque a gente não usa outra expressão, a gente fala bastante problemas. Não entendi. O que está errado aí? Lembra, não tem nada errado, mas está fora da norma. A norma diz que nesse caso seria bastantes problemas, mas a gente não usa isso, a gente fala bastante problemas. Então nós temos aqui uma falta de concordância, porque segundo a norma teria que ser bastantes problemas. Então será que errar concordância é coisa de quem não sabe português? Por que a gente estranha então quando alguém fala os meninos chegou e comeu tudo? É a mesma coisa, nós estamos omitindo uma concordância e estamos conseguindo comunicar da mesma forma.
Tá? Aquele bando estavam todos em frente ao portão. Repare, aquele bando está no singular, só que o verbo está no plural. Estavam todos. Por que isso aconteceu? Porque bando passa uma ideia de coletivo. Então, na nossa mente, forma a ideia de muita gente. Se é muita gente, eu coloco o verbo no plural. Tá? É o mesmo motivo pelo qual alguém fala: a gente vamos ficar aqui até amanhã. Porque a pessoa fala a gente e pensa num coletivo. E aí ela fala vamos, porque ela pensou num coletivo. Novamente, não se trata de alguém que não sabe a língua, é alguém que sabe muito bem a língua, tanto que a pessoa sabe que o verbo tem que concordar com a ideia de plural. E ela faz isso, só que a expressão está no singular. E por último, pressionado, o presidente voltou atrás em sua decisão. É uma expressão que a gente ouve em qualquer jornal que você assistir, voltar atrás. Jornalistas, já vi juízes falando isso, políticos, acadêmicos, enfim. É um pleonasmo, porque não se pode voltar para frente, só é possível voltar para trás. Mas é um pleonasmo que ninguém repara. Tá? Agora, quando alguém diz, ele entrou para dentro da casa e não saiu mais, muita gente repara e acha que isso é erro, que a pessoa não sabe português. Então, nesses dois grupos de palavras, nós temos exemplos de formas que são a língua real. Nenhuma dessas frases estão seguindo as regras da norma padrão da língua. Tá? Nenhuma dessas frases você deve utilizar em textos formais. Tá? Na redação, do concurso, do vestibular, da escola, em texto acadêmico, nos trabalhos escolares. Não se deve utilizar essas formas porque elas estão fora do padrão. Mas no primeiro grupo, nós temos frases que são faladas todos os dias por todo tipo de pessoa e ninguém repara. E no segundo grupo, frases que são faladas e as pessoas tratam com preconceito. Então é aqui que a gente tem o famoso preconceito linguístico. Então comece a trabalhar, eu sei que não é fácil porque nós temos um costume, mas comece a trabalhar na sua mente a ideia de que a língua tem essas variações. E chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dá uma olhadinha no Saiba Mais, tem muito mais conteúdo para isso. Tá? E vamos a uma reflexão sobre essa aula. Errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Fernando Anitelli. Bons estudos e até a próxima aula.